Cerca de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Só que no Brasil, 5,8% da população, o que representa 11 milhões e 700 mil pessoas, o que torna o Brasil o país mais depressivo da América Latina, segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde. Aqui em Limeira, o psiquiatra Dr. Aníbal Olivan Filho realizará uma palestra no próximo dia 30 de agosto aqui no Centro Paulista da Unimed Limeira. A gente entrevistou o doutor, que falou mais sobre a palestra e também o lançamento do seu novo livro. A palestra é Depressão, a doença do século. Por que isso? A depressão é uma doença que vem crescendo muito. É uma doença extremamente recidivante e uma doença crônica. A grande maioria das pessoas não tem essa avaliação sobre a doença. Então, o que é importante? Saber o que é essa doença. Essa doença é uma doença que tem muito preconceito, porque é uma doença muito antiga. E a gente orientando qual que é a fisiopatologia, o que é a fisiopatologia, quais as causas, o que acontece no ser humano, qual que é o desenvolvimento dela, dando toda essa orientação. E também o tratamento, como que a gente faz, o que a gente quer da população de Limeira. Que eles aprendam e saibam o que é depressão, desmistificando, tirando, usando o termo mais hoje atual, fake news, e mostrando, através de dados científicos, porque eu sempre falo para os meus alunos que medicina é sobre dados científicos, mostrando dados científicos o que realmente é depressão. E aproveitando essa palestra, eu quero fazer o lançamento do meu livro, Verdades Não Faladas. Eu vou aproveitar nessa ocasião algumas coisas, que nem falar da Academia Limeirense de Letras, que eu sou presidente também. Nós vamos ter venda de livros dos acadêmicos. Então, é uma abordagem mais ampla, ou seja, a palestra, lançamento do meu livro, falar sobre a Academia Limeirense de Letras, o apoio da Unimed, que está me fornecendo toda essa condição, e qual que é o objetivo? Que Limeira cresça sempre. Doutor, aqui no consultório, quantos casos mais ou menos de depressão o senhor atende? Geralmente as causas são quais? Como eu falei, a depressão não tem uma etiologia específica, tá? A depressão no mundo hoje está entre 15% e 16% dos pacientes. Mas, como professor, eu tenho que olhar todos os trabalhos que tenho. Eu tenho trabalhos que mostram até 25% de pessoas com depressão. Então, o que a gente observa nos quadros depressivos? Um crescimento. Isso a gente observa bem claramente. Quais as causas? Porque está crescendo ainda, a medicina não conseguiu ver. Como eu acabei de falar, é baseado em dados. Mas o importante, que é uma doença que vem crescendo, é uma doença crônica e é uma doença sistêmica. O que quer dizer isso? Afeta todos os órgãos da gente. Então, não dá mais para falar que depressão é um termo horrível, mas é real, que é uma frescura ou resolve por nada, não. Depressão é uma doença, nós sabemos a causa e o que ela faz com o cérebro da gente. E é uma doença que acomete qualquer idade, né? Não tem idade, né, doutor? Seja a pessoa da terceira idade, jovens também, tem uma crescente muito alta, né? Adolescentes que já entram com quadro de depressão. Depressão em todas as idades. Tá? Não tem mais essa faixa etária, mais aquela. Ela acomete todas as idades. Tem alguma idade mais? Tem, que é adolescente e adulto jovem, mas ela acomete todas as idades, desde o nascimento até a terceira idade. Certo. Doutor, falando um pouquinho então do livro, claro, vai ter o lançamento oficial no dia Verdades Não Faladas. Para o pessoal já conhecer um pouquinho sobre o que o livro desta vez aborda. Esse livro é um livro muito importante. Eu fiz uma coletânea de tudo que meus pacientes falam e como eu oriento eles. O que é Verdades Não Faladas? O primeiro ponto, o primeiro artigo que eu coloquei, ele é muito fácil de ler. Por que ele é fácil de ler? Ele vem em crônicas, ele vem em artigos. 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas no máximo. E ele aborda temas bem específicos. Primeiro, briga é perda de tempo. Vamos começar por aí. Por que eu concluí isso, que briga é perda de tempo? Através de 43 anos de psiquiatria,
uma formação acadêmica que eu considero razoável, residência, mestrado, coordenador de faculdade de psiquiatria, e tudo isso daí nesses anos todos, realmente é isso. Só que muitas vezes as pessoas não se atentam a isso. Então eu vejo casais brigando por coisas extremamente fúteis e a vida passa. E elas não têm aquela absorção, aquela melhora da condição de vida que poderiam ter. E esse é o primeiro artigo, mas tem vários artigos que eu coloco dessa experiência de 43 anos de psiquiatria. E com certeza muitas pessoas ao lerem o livro podem se identificar com casos relatados aqui. Esse livro é exatamente para isso. Esse livro é para orientar as pessoas, para não cometerem o erro que muitos cometem. Errar é bom? Errar acontece, mas não é bom. Se a gente tiver uma orientação e puder evitar o erro e aproveitar a vida, tem uma frase que é muito fácil: a vida é curta, curta a vida. Se a gente aproveitar a vida com qualidade, é isso que vale. Certo. Doutor, então, para a gente finalizar, faço um convite ao pessoal da Rádio Magnífica, aos munícipes da cidade de Limeira, o dia, o horário e como as pessoas fazem para participar e o local também que a palestra será realizada. O convite é para toda a população de Limeira. É só chegar, o nosso auditório lá é grande, é da Unimed, paulistana, da Unimed, ela fica atrás dos Solanos, perto do Shopping Limeira, tá? Eu vou até falar um endereço aqui, fica na Avenida Ambrósio Fumagalli, 1338, Parque Gisto Ragazzo, tá? Mas para ser bem fácil entender, atrás dos Solanos, perto do Rei dos Pampas, tá? Naquela avenida, muita gente já foi para o Shopping Limeira e já passou lá e viu a placa da Unimed. Vai ser naquele ambiente. Nós vamos fazer a palestra às 7h30 da noite, tá? Inicialmente, vai ter uma colocação aqui, que é a Academia Limeirense de Letras, 5 minutos no máximo. Depois a gente vai começar a palestra, eu pretendo uma palestra de 40, 45 minutos. Vai ser aberto a perguntas. Alguém teve dúvida, a gente vai esclarecer. A população tem que entender isso. A gente não é só palestra tchau e bênção, vai ter respostas. É claro, uma resposta inadequada, uma pergunta inadequada, a gente não vai responder. A gente vai tentar o quê? Esclarecer para a população isso. E aí vai ter, depois a palestra, o lançamento do meu livro, Verdades Não Faladas. Vai ter a venda de livros dos acadêmicos limeirenses, que é muito importante isso. E vamos ter um coffee break, tá? Só que é um coffee break não regado a bebidas alcoólicas. Vai ter um coffee break para a população também. Então, depois da palestra, a gente que seja uma confraternização das pessoas, dos munícipes de Limeira, que a gente tanto adora há tantos anos estamos aqui.